Você sabia que os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar ativamente? E que eles desempenham papéis vitais em nossos ecossistemas, desde a polinização de plantas até o controle de pragas agrícolas? Com suas asas únicas e comportamento noturno, os morcegos têm fascinado cientistas e entusiastas por séculos. Sabia que existem mais de 1.400 espécies de morcegos, cada uma com adaptações únicas para diferentes ambientes e estilos de vida? E que eles podem ser encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica. E se eu te dissesse que algumas espécies de morcegos podem consumir seu próprio peso em insetos em uma única noite, você acreditaria? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão revelando tudo sobre esses incríveis mamíferos, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades sobre os morcegos. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado, você vai se surpreender. Os morcegos têm uma história evolutiva fascinante, adaptando-se para se tornarem os únicos mamíferos capazes de voo ativo. Com seu corpo leve e membranas alares, eles são feitos para navegar no escuro com precisão e agilidade. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre os morcegos do que imaginamos. Vamos começar com 5 das espécies de morcegos mais fascinantes. Número 1. Morcego vampiro comum. O morcego vampiro comum, encontrado nas Américas Central e do Sul, é famoso por se alimentar de sangue. Ao contrário da crença popular, eles geralmente se alimentam de gado e aves, e não de humanos. Possuem dentes afiados e um coagulante na saliva que facilita a extração do sangue. Número 2. Raposa voadora. As raposas voadoras são os maiores morcegos do mundo, encontradas principalmente na Ásia e Oceania. Com uma envergadura que pode ultrapassar 1,5 metros, elas são frugívoras, alimentando-se de frutas e néctar, e desempenham um papel crucial na polinização e dispersão de sementes. Número 3. Morcego de ferradura. Os morcegos de ferradura, encontrados na Europa, Ásia e África, são conhecidos pelo formato peculiar de seu nariz, que lembra uma ferradura. Esse formato único ajuda na ecolocalização, permitindo que naveguem e caçem insetos com alta precisão. Número 4. Morcego pequeno de ferradura. O morcego pequeno de ferradura é uma espécie encontrada na Europa e Ásia, notável por suas habilidades de ecolocalização e por se abrigar em cavernas e minas. Eles são especialistas em capturar insetos em pleno voo. Número 5. Morcego nariz de folha. Os morcegos nariz de folha, encontrados principalmente na América do Sul, possuem uma estrutura distinta no nariz que lhes confere habilidades excepcionais de ecolocalização. Eles têm uma dieta variada, incluindo insetos e frutas. E aí, gostaram de conhecer as 5 espécies mais fascinantes de morcegos? Mais para frente vamos conhecer mais 5. Você não perde por esperar! Os morcegos têm adaptações incríveis que lhes permitem dominar os céus noturnos e desempenhar papéis ecológicos cruciais. Com suas asas membranosas e habilidades de ecolocalização, eles podem navegar e caçar no escuro com precisão impressionante. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? A primeira descoberta de um fóssil de morcego foi feita no século XIX, e desde então, cientistas têm encontrado evidências que traçam sua evolução desde mamíferos menos especializados até os voadores altamente adaptados que conhecemos hoje. Mas o que fez dos morcegos um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua popularidade não se deve apenas ao seu modo de vida noturno e habilidades de voo, mas também às suas adaptações incríveis que lhes permitem sobreviver em uma variedade de ambientes. Documentários ajudaram a cimentar a imagem desses animais na imaginação popular como criaturas misteriosas e resilientes. Você sabia que algumas espécies de morcegos têm adaptações especiais em seus sistemas de ecolocalização que lhes permitem detectar e capturar presas no escuro? Vamos explorar como isso funciona em breve. Vamos começar pela anatomia desses incríveis caçadores noturnos. Os morcegos têm asas formadas por uma membrana de pele esticada sobre seus dedos alongados. Essa estrutura única permite que eles façam manobras precisas no ar.
Outra característica fascinante é a sua dieta. Os morcegos têm uma diversidade de dietas, desde frutas e néctar até insetos e até mesmo sangue. Eles desempenham papéis cruciais nos ecossistemas como polinizadores, dispersores de sementes e controladores de pragas. E quanto ao tamanho? Os morcegos variam em tamanho desde as pequenas espécies de menos de 5 centímetros até as grandes raposas voadoras com envergadura de mais de 1,5 metros. E quanto à ecolocalização? Você sabia que os morcegos emitem sons de alta frequência que retornam como ecos, permitindo que eles vejam no escuro? Isso é essencial para navegar e caçar à noite. Que tal agora conhecermos mais 5 espécies populares de morcegos? Número 6. Morcego fantasma. O morcego fantasma, encontrado na América do Sul, é conhecido por sua aparência pálida e translúcida. Eles são caçadores noturnos especializados em capturar pequenos insetos e outros invertebrados. Número 7. Morcego-arpe. O morcego-arpe é uma espécie rara encontrada em florestas tropicais da América Central e do Sul. Eles são frugívoros e desempenham um papel crucial na dispersão de sementes de árvores frutíferas. Número 8. Morcego-vampiro de asa branca. O morcego-vampiro de asa branca é uma espécie encontrada na América do Sul, conhecida por sua alimentação exclusiva de sangue. Eles têm adaptações especiais, como dentes afiados e uma saliva anticoagulante. Número 9. Morcego-nariz de lança. Os morcegos nariz de lança, encontrados na América Central e do Sul, são conhecidos pelo formato distintivo de seu nariz, que lhes ajuda na ecolocalização. Eles se alimentam de uma variedade de insetos e frutas. Número 10. Morcego-mariposa. O morcego-mariposa é encontrado em áreas tropicais e subtropicais, especializado em capturar mariposas e outros insetos noturnos. Sua ecolocalização é tão precisa que eles podem detectar as batidas das asas de uma mariposa em voo. Agora que já conhecemos 10 espécies diferentes de morcegos, vamos ver uma curiosidade sobre o corpo deles. Os morcegos têm um sistema respiratório altamente eficiente, adaptado para suportar o voo prolongado. Você sabia disso? E você sabe como eles usam a ecolocalização para caçar? A ecolocalização dos morcegos é muito mais sofisticada do que qualquer tecnologia humana. Eles podem detectar movimentos minúsculos e têm uma percepção espacial extremamente acurada, crucial para a caça noturna. Estudos sugerem que os morcegos têm um sistema digestivo altamente eficiente, adaptado para processar alimentos rapidamente, o que é útil durante a época de reprodução, quando precisam alimentar seus filhotes com frequência. Novos estudos sobre a locomoção dos morcegos sugerem que, apesar de parecerem pequenos e frágeis, eles são extremamente ágeis e rápidos quando necessário, usando suas asas membranosas para manobras precisas. Então a real é que os morcegos são voadores incrivelmente adaptados, sempre em busca de sua próxima refeição na escuridão da noite. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre esses animais impressionantes. Em 2012, a descoberta de fósseis de morcegos gigantes revelou que algumas espécies ancestrais podiam atingir tamanhos impressionantes, mostrando uma grande diversidade de tamanhos e formas ao longo da evolução. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução dos morcegos. A análise de fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outros mamíferos e como eles evoluíram para se tornarem os únicos mamíferos voadores. Com o uso de tecnologias como GPS e câmeras de alta definição, os cientistas estão descobrindo comportamentos de caça e padrões de migração que eram desconhecidos anteriormente. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova expedição traz à tona respostas sobre as perguntas de como os morcegos vivem, se alimentam e sobrevivem em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que algumas espécies de morcegos formam colônias em áreas com abundância de alimentos, mas também em locais que oferecem segurança contra predadores e condições climáticas adversas. Os morcegos são conhecidos por sua capacidade de viver em grandes colônias, algumas com milhares de indivíduos, o que lhes oferece proteção mútua e facilita a reprodução. Comparado a outros mamíferos, os morcegos têm adaptações fisiológicas únicas que lhes permitem prosperar em uma variedade de ambientes. Isso inclui um sistema imunológico altamente eficiente que lhes permite resistir a muitas doenças.
O tamanho e a complexidade dessas adaptações fisiológicas sugerem que os morcegos são extremamente eficientes em conservar energia e sobreviver em condições variadas. Em suma, o tamanho e a complexidade das adaptações fisiológicas dos morcegos são um dos fatores que tornam esses animais tão fascinantes. Eles não são apenas sobreviventes em condições adversas, mas também mestres da adaptação, o que ajudou a consolidar seu status como alguns dos mamíferos mais impressionantes e resilientes de todos os tempos. E os morcegos são solitários? Nem sempre. As características sociais dos morcegos variam, com algumas espécies vivendo em colônias densas e outras formando pequenos grupos ou sendo solitárias, dependendo da espécie e do ambiente. Muitos achados de comportamento social dos morcegos indicam interações complexas, como a formação de laços sociais duradouros e a cooperação na criação dos filhotes. Os morcegos frugívoros, por exemplo, são conhecidos por suas interações sociais em torno de fontes de alimento, compartilhando informações sobre a localização de frutas. Então a questão sobre se os morcegos são solitários ou sociais já tem uma resposta clara: eles podem ser altamente sociais, com interações que são cruciais para sua sobrevivência e sucesso reprodutivo. As descobertas recentes sobre a comunicação e comportamento social dos morcegos desafiam algumas das antigas concepções sobre suas interações e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. Os morcegos continuam a ser um símbolo de mistério e adaptação, e cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características sociais fascinantes, os morcegos são uma prova viva da complexidade da vida na Terra. Gostou de descobrir essas curiosidades sobre os morcegos? Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão 2 sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!